E surgiu um produto diferente que alavancou para mim, que é eu vender o imóvel mobiliado já. Então o cliente já compra, financia com todos os móveis, algumas construtoras parcelam direto. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco, o podcast voltado exclusivamente à sua imobiliária, à gestão da sua imobiliária, à prosperidade da sua imobiliária. Já vou aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, a Quintocred, a Superlógica. Sem eles, se eles não acreditassem no mercado imobiliário, não acreditassem na sua imobiliária, não estariam investindo num projeto como esse. E eu sempre gosto de dizer que, graças a ele, que a gente consegue ter um projeto desse. Obviamente, a gente tem uma equipe por trás, um estúdio por trás, todo esse processo, e a gente precisa claramente aí de um apoio nesse sentido. Já vou agradecendo. Hoje, o papo é muito bacana, onde eu trago o Ricardo Neto. Ele é proprietário de uma imobiliária e eu, Rosalvo, acredito muito, vou voltar a falar um pouco disso, mas é só para a gente dar um gancho, de que o mercado imobiliário são coisas que não se movem muito. A própria movelaria, que é um móvel, eu, Rosalvo, acredito que é quase como um imóvel que não se move. Material de construção, imóveis, apartamentos, que seja lá o que for, é o mercado como um todo. E a tendência é como é que você une, como é que você faz esse trabalho, gerando um sucesso para o seu negócio. Já tive clientes onde a filha era dona de uma imobiliária, o pai era dono do material de construção, o marido era arquiteto, ou seja, dentro da família, tudo envolvendo no mercado imobiliário. E o Ricardo Neto é dono de uma imobiliária, a sede da imobiliária dele é Curitiba, e ele vem inovando e construindo um processo muito bacana. Mas inicialmente, vou deixar que você se apresente, Ricardo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Se quiser se apresentar um pouco sobre você, fique à vontade, e aí a gente já toca o barco aí. Perfeito. Obrigado, Rosalvo. Eu sou o Ricardo Neto. Comecei no ramo imobiliário em 2011, né? Através de imobiliária, proprietário de imobiliária. Hoje eu sou o proprietário da Deck Concept Home. E após a imobiliária, eu comecei, acho que o sonho de todo imobiliarista é abrir uma incorporadora, entrar nesse mundo. Comigo não foi diferente. Eu tenho hoje uma incorporadora, a consultora R2D, né? E com o passar do tempo, na imobiliária, eu tive algumas dores dos clientes, e foi quando eu decidi entrar no ramo de imóveis, né? E hoje eu sou proprietário da Deck Concept Home, porque eu vendo para os meus clientes desde o imóvel, algumas reformas e os móveis. E aí a tua ideia surgiu de pensar nesse processo, já que eu tenho uma imobiliária, e aí eu posso ter ou não uma loja de imóveis, ou eu tenho uma incorporadora. E aí surgiu como essa ideia, então, de você? Surgiu que sempre chegam clientes, a gente atende clientes, até a dor nossa, né? O cliente comprou o imóvel, tem alguém para indicar? E a gente sempre tem essa dificuldade para indicar, às vezes que eu indicava não dava muito certo, né? E comecei devagarinho, montar, vender de fábrica, alguns produtos, e até o dia que virou a chave e surgiu a loja de imóveis. Hoje eu vendo desde móveis planejados, né, de uma fábrica muito boa, que é a Inusitar, um padrão de qualidade excelente, vendo móveis soltos, decoração. Então eu entrego a casa para o cliente completa. Ricardo, é muito legal isso, porque veja, na verdade o que acontece, todos nós sabemos, você que é do mercado imobiliário sabe disso, a gente não vende uma casa, a gente não vende um apartamento, a gente vende o lar, tanto que da língua inglesa home é uma coisa, o meu lar, e house é uma casa que é totalmente fora, não é minha. E lógico que quando o cliente vem até você, ele está comprando o lar dele, né? Ele está pensando nesse sentido. E aí você conseguiu aliar isso, e você também tem tido sucesso, isso é muito bacana, porque você acabou, se você pudesse contar um pouquinho dessa história, alavancando também venda de construtoras com isso, né? Como é que se aliou, então, essas três coisas? Juntou o lançamento imobiliário, juntou a tua imobiliária e juntou os móveis nesse sentido. Sim, a gente sempre busca o dinheiro novo, né? Às vezes o mercado está apertado, então a gente precisa ir buscando inovação para continuar crescendo, né? Boa, que é a palavra do momento. Que é a palavra do momento. Exatamente. Então, não é fácil para ninguém, então a gente precisa se mexer. E
alguns casos, algumas construtoras estavam com dificuldade na venda dos imóveis, né? Boa. Não conseguia, então... Que é a dor de muita gente no Brasil dor de hoje. muita gente, então eu entrei com os móveis, começamos a fazer os móveis, e surgiu um produto diferente que alavancou para mim, que é eu vender o imóvel mobiliado já. Então o cliente já compra, financia com todos os móveis, algumas construtoras parcelam direto. Então, puta que legal. Na verdade, você não só decorou, você não fez somente a decoração do, vamos chamar assim, do decorado, mas você também criou um produto onde ele tem o decorado e ele pode comprar o pacote inteiro, inclusive financiado. Inclusive financiado. Então, Legal. O decorado serve como um modelo para o cliente, mas ele entra lá, eu não gostei dessa cor, quero um modelo diferente, que gosto mais escuro, mais claro, quero diferente. Então ele compra, senta com a gente lá, com o nosso projetista, projeta exatamente do jeito que ele quer, né? E ele compra, a construtora já paga pra gente, né? E ele pega a casa pronta, né? E isso facilitou, é um diferencial para essa construtora. Então ela estava com algumas... as construtoras, né? Estão com algumas unidades encalhadas, alguma coisa, tem que ter um diferencial. Então, ao invés de começar a torrar preço e fazer campanha e tudo mais, eles chegam para a gente senta, conversa, faz um projeto bem bacana, dá essa possibilidade. É um diferencial, porque o cliente chega às vezes, ele faz um esforço grande para poder comprar o imóvel, e depois ele fica improvisado na casa porque ele não tem o dinheiro para comprar os móveis. Ele vai ter que... Exatamente, ele vai ter um outro problema. E, na verdade, às vezes, de uma dor da construtora, que eu tenho 1, 2 ou 3 que eu não consegui vender, você também conseguiu com outras construtoras, queira ou não queira, por mais que pareça ser uma coisa muito óbvia, mas você criou um produto e criou um diferencial de lançamento. Quer dizer, você já pega o produto e já faz esse pacote como um todo. Faz o pacote como um todo, o cliente compra... Tá completo, então lá como a gente vende ele com cama, sofá, tem todos os itens lá, então o cliente já pega pronto para ele morar. Se ele quiser só levar as roupas dele para dentro, ele pode levar. Boa. E qual foi o maior desafio teu a integrar esses dois negócios, né? Você conseguir fazer essa integração? Porque é uma decisão, né? Se você parar para pensar, quando você decide também pensar na questão do móvel, você está falando de uma equipe de montagem, você está falando de um ajuste de uma peça aqui ou outra. Não é simplesmente eu represento uma loja, uma indústria tal e coloco, né? Quais foram os desafios que você teve nesse sentido? O primeiro desafio é sempre você montar um negócio novo, porque é um negócio novo, sem você tirar o olho do teu antigo. Porque você não pode cair a produção do teu negócio, né? Isso aí. E todo mundo sabe, com qualquer ramo, a mão de obra é um trabalho difícil. Então, não adianta você chegar, não, vou entrar. Então, você precisa ir moldando a tua mão de obra, ajustando isso daí. Então, adequando, esse é o trabalho mais difícil. Então, eu peguei parcerias boas, com a Inusitar, a gente fechou uma parceria muito boa, onde eles me deram bastante suporte, contratei consultoria para poder entrar no mercado e até mesmo fazer alguns ajustes de profissionais que trabalham no mercado. O mercado trabalha um pouco diferente do que eu trabalho. Porque, afinal de contas, eu sou uma imobiliária que vendo móveis, né? Eu tenho uma loja de imóveis. E o teu negócio principal, como de quem está nos ouvindo, óbvio, é imobiliária, é a venda do imóvel. Vamos falar assim que esse imóvel é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Então, eu tive que ajustar a forma como os montadores recebem, como os marceneiros recebem. Então... O mercado faz de uma forma, para mim não se encaixa, porque eu tenho uma imobiliária, eu preciso gerir aquilo de uma forma um pouco diferente. Excelente. Então, teve algumas coisas que durante esse processo eu precisei ajustar, né? O mercado terceiriza, montadores eu não, eu tenho registrados dentro, porque eu preciso da disponibilidade deles, né? E isso me ajuda com outros negócios dentro da empresa. Um exemplo, manutenção de locação, né? Estragou um armário, alguma coisa. É um serviço que eu presto melhor pro meu proprietário do imóvel. Eu consigo ir lá e, tem que ajustar uma porta, precisamos fazer alguma coisa, vamos fazer. É uma coisa que eu consigo fazer muitas vezes sem o custo pro proprietário ou pro inquilino, né? Que é uma pergunta que eu ia te fazer que muito legal. Quer dizer, que como é que essa loja de imóveis, vamos pensar assim, ou essa estrutura, ou essa fabricação desses imóveis vão beneficiar a experiência do cliente da imobiliária. Mas aí você já traz isso também até para locação. Para locação. Legal. Eu consigo fazer e como são negócios cruzados, né? Esse ecossistema, então a gente consegue ir cruzando todos eles, se consegue diminuindo
o preço perante concorrência e tudo mais, porque você tem vários negócios, né? Então, o custo de você adquirir o cliente para os móveis, para outra coisa, você já está com ele ali na imobiliária. E uma coisa legal que eu acho, Ricardo, porque... E você que está nos ouvindo, porque existem estratégias que chamam de cross-selling. Ou seja, eu vendo o imóvel, eu aproveito e vendo um outro produto, vou vender o móvel. No teu caso, você, por mais que exista essa estratégia, você entrou muito no encantamento. Você conseguiu, porque eu acho que é importante isso, você conseguiu encantar alguns construtores, que você tem conseguido alavancar a venda. Você está encantando o cara na hora dele decidir a compra do imóvel, ou seja, se a decisão dele é emocional, ele acaba tendo uma despreocupação, acaba indo mais rápido. E você também conseguiu, queira ou não queira, na questão da locação, caso de um reparo. E já teve casos de locação, o cara pedir algum móvel também, esse tipo de situação, ou não? Deslocação pede, né? Porque compra imóvel, principalmente investidor compra estúdio, a gente já entrega pronto. No caso do investidor. Do investidor compra o estúdio, a gente já entrega. Eu ponho o piso, eu ponho cortina, desde parceria com box, né? A parte de vidro. Legal. Tudo isso aí são produtos que estão agregados ali dentro da empresa. Então o cliente compra, eu entrego pronto. Até mesmo para poder administrar por temporada, tudo. Então eu entrego o imóvel pronto para ele, né? E você acaba conseguindo fazer essa administração como um pacote todo e já começa beleza, eu vou comprar para alguns kitnet, para alguns loft, ou seja, lá o que for, mas aí eu tenho outro problema, eu vou decorar. Então, na verdade, você consegue ter esse pacote como todo. Consegue ter o pacote como todo. Você tinha falado ali agora com relação ao encantamento, né? Então, hoje a loja... ela produz um encantamento, até eu fico encantado com a loja, né? Então, desde o cliente que entra, ele passa por dentro de uma loja, móveis bonitos, dentro da loja tem hoje um apartamento de 146 metros dentro montado, que eu vendo o apartamento, né? Os móveis a gente vê, então o cliente consegue ter isso. O próprio corretor adora, porque tem essa possibilidade de ganho para ele também, porque ele vendeu o imóvel, ele pode indicar para o cliente dele para comprar, ele tem uma renda extra também. Então, eu consigo, no momento que está o corretor também sofrendo, às vezes, com alguma... no ganho dele, ele consegue também aumentar um pouco o ganho dele pela indicação do cliente. E a gente entrega para o investidor que entra, ele entra lá e fala, não, ele realmente tem a capacidade de vender, de administrar para mim, de conseguir imobiliar, deixar tudo pronto. Então, a gente tem que trabalhar todos esses... pilares aí. Você sabe que eu atendi um cliente, eu vou ver se eu lembro o nome, Bento Gonçalves, lembrei. E ele foi uma das primeiras imobiliárias em Bento Gonçalves, fica aqui um abraço pessoal de lá, onde ele tinha, dentro da imobiliária, tinha um espaço, ele criou na época mas aí ele fez um acordo com a construtora, ele criou um modelo de uma casa na qual eles vendiam dentro de um loteamento, dentro de um bairro Y lá. Nesse caso, você criou um processo dentro da imobiliária, mas tenta se adaptar aos lançamentos que você tem, já com esses móveis, com todo o processo. E o corretor, na hora dele argumentar, como é que fica esse processo? Ele acaba unindo os dois? Vou te dar um exemplo só para que você possa elucidar. Vamos imaginar que eu vou numa concessionária ver um carro. Eu não posso comprar esse carro Y. Eu posso comprar um carro, vamos pegar um carro SL ou SLE, sei lá se os carros hoje em dia são assim ou não, mas 1.0, 2.0. E ele se encanta por esse maior, mas ele não consegue esse maior. E muitas vezes ele acaba perdendo essa venda do menor. Porque ele desistiu, porque ele se encantou com esse maior, mas... No teu caso, essas coisas você conseguiu que somasse, não atrapalha um ao outro? Tipo, poxa, se eu comprar só o imóvel, eu vou ter um financiamento Y. Com o móvel, eu vou ter um Z. Isso não chega a atrapalhar, acaba auxiliando? Acaba que pega o cliente. Um exemplo acontece bastante, o cliente entra através de lead, conhece a nossa loja imobiliária ali. Tá. E por algum motivo não deu dele fechar um negócio com a gente. Né? Um caso que aconteceu, ele tinha um outro imóvel, veio tentando fazer uma parceria, vendeu. Após ele negociar o imóvel, ele ligou pra gente, pro corretor, né? Eu comprei o imóvel já, mas queria que vocês fizessem orçamento, e a gente acaba fazendo os móveis. Entendi, Então, acabou um isso. dinheiro perdido que retornou pra casa, né? Tá.
Mas na maioria das vezes você consegue encaixar as duas coisas. Consegue encaixar as duas coisas. Então você tem que ter a flexibilidade de entender o público que está comprando, né? Você ter uma linha um pouco mais em conta para você poder atender e consegue, né? Se consegue atender. E quando você vai fazer o marketing da tua imobiliária, que você está vendendo um conceito, óbvio, né? Como é que você faz para promover esses negócios? Ou é o negócio principal? Como é que você parte do princípio do marketing para que você consiga divulgar todo esse pacote de serviço? Esse, rede social, né? Você faz hoje, tráfego pago, todo aquele processo você coloca, acaba cruzando um com o outro. Mas você faz em separado ou não? Por exemplo, é mais a imobiliária? Porque você tem, como você explicou lá, parece que é concept home, ok? Então você vende quando eu pergunto no marketing, é se você vende o contexto total ou em separado? Não, tive que separar, né? Esse foi uma das dificuldades no começo, porque até mesmo a inteligência se atrapalhava, né? O cliente tá procurando móvel, tá procurando imóvel. Boa. Então eu tive que ter redes sociais separadas, né? Para poder fazer, então eu faço campanhas separadas, faço tudo. Então, por exemplo, da construtora, eu anuncio que eu tô vendendo o imóvel em uma e já no outro eu mostro os móveis, né? Então eu acabo fazendo conteúdo, mas eu tenho que separar. E isso a gente consegue fazer. E o encantamento do cliente, ele se dá em que momento? No momento dele... Então você atrai ele para esse teu, entre aspas, plantão, ou para o teu escritório, para esse decorado? Isso, normalmente você tende... A pergunta é em que momento você encanta o cliente aí, né? Quando ele chega e vê, ele se encanta, né? É um produto diferente, né? Porque o desejo da pessoa é comprar a casa, né? E após ele chegar ali, ele vê que ele consegue comprar a casa, que é a próxima parte dele, que é mobiliar a casa, fazer do jeito que ela quer, e esse sonho pode realizar de forma mais fácil que ela pensa, e isso eu vejo que é o maior diferencial que está tendo, e isso aumentou, né? A gente conseguiu de faturamento da imobiliária nesse período, eu não achei isso, mas a gente conseguiu dobrar o faturamento da imobiliária, né? Foi uma situação que a gente, de vendas, né? A gente conseguiu dobrar o faturamento, era uma coisa que eu não imaginava. No começo, claro, atrapalhou um pouco, porque eu tinha que dividir um pouco a atenção, mas hoje a gente dobrou o faturamento e 90% do faturamento dos móveis vem de clientes da imobiliária, né? Então a imobiliária puxa os móveis. Ela acaba puxando puxa bastante os móveis, né? E ela puxa bastante. E como é que fica essa questão? Qual é o desafio que você tem como gestor disso? Porque você está lidando com uma... É óbvio, você está lidando com uma indústria moveleira, você está lidando com uma loja de imóveis, você está lidando com móvel solto, você tem que comprar esse móvel, você está lidando com a imobiliária. Quais são os desafios como gestor nesse sentido? Eu só é possível isso porque hoje eu tenho tudo num lugar só, né? Se eu tivesse que lidar com locais diferentes, eu não conseguiria. Né? Você então, centralizou tudo num ponto só. Eu no passado eu tive mais de uma imobiliária e era um processo que para mim não funcionou. Acabava brigando por lead corretor de uma loja com a outra. Hoje eu vejo que é muito melhor eu ter os dois produtos no mesmo local, que eu consiga gerenciar tudo. Então eu tenho andares diferentes ali para poder fazer. E claro, você precisa ter mão de obra, gente da tua confiança para poder lidar com isso, porque você não consegue dar conta de tudo se você não tiver quem tiver à frente. Sim, né? Você tá vendendo um imóvel, para o cara é um imóvel financiado, aí você, não é por nada, né? Mas uma gaveta errada vai atrapalhar na venda do imóvel como um todo, né? Acaba tendo esse reflexo. Vai atrapalhar, então acontece hoje, a gente vê histórico de empresas que vendem imóveis, que o cliente vê o imóvel, né, e vai na empresa de imóveis, os caras fazem o financiamento pela financeira e atrapalham no próprio financiamento. E depois dá problema no financiamento do imóvel. Boa! Né? Então é uma coisa que a gente toma esse cuidado para não acontecer, e a gente explica para o cliente, e tem clientes que às vezes cai toda a negociação, volta, a gente percebe. Para você que talvez não tenha entendido, acho que a maioria obviamente entendeu, o que ele coloca é o quê? Vamos imaginar que você está vendendo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Um dos grandes desafios do corretor é tomar cuidado, porque eu fecho a venda, mas o financiamento não aprovou ainda, ele está correndo, ele está caminhando. Só que o casal, ele vai ter uma definição. Poxa, vamos comprar um carro agora que a gente já comprou a nossa casa? Já está empolgado. Boa. No momento que ele compra o carro, ele impactou o comprometimento da renda dele. Resultado,
vai reprovar o financiamento imobiliário. E o que você está colocando é, a partir do momento que ele fechou o financiamento, fechou a compra da casa, daqui a pouco ele viu o imóvel, criou o financiamento deste imóvel para essa casa, perdeu o financiamento porque impactou nessa questão desse processo Então, como um todo. Todo o processo ali a gente toma esse cuidado para conseguir realizar. E até mesmo o cliente percebe isso, o carinho que é dado com ele, porque ele comprou o imóvel, está sendo dado toda aquela atenção para ele. O cliente não é esquecido como acontecer, já vendi o imóvel, agora deixa no setor de documentação. Não, o corretor está acompanhando ele porque ele quer vender os móveis. Então, o cliente se sente, melhorou em muito o atendimento dos corretores com relação aos clientes. As reclamações que eu tinha no passado de que o corretor vendeu e deixou para um setor de documentação e abandonou o cliente, e eu acabei com isso. Porque o corretor, ele vendeu o imóvel, ele atende melhor o cliente porque ele quer fechar os móveis, porque ele tem comissão ainda para fazer, e isso melhorou bastante o feedback que eu tive dos clientes com relação até o fechamento, até a entrega das chaves do imóvel, melhorou bastante. Você criou um pós-venda amarrado à venda do móvel. Porque Excelente. ele precisa conduzir o cliente dele da melhor forma. Para quê? Porque ele está vendendo os móveis, ele vai conseguir realizar o sonho dessa família, ele precisa fazer o melhor possível. Por mais que ele não seja um projetista, mas ele está ali acompanhando, levando até o cliente a fechar essa venda. Puta, peraí, muito legal. Quer dizer, na verdade, quando você pega um outro vendedor, a coisa começa tudo de novo. Sim. Você fez diferente. Você pegou o corretor que é responsável pela venda do imóvel, ele continua vendendo esse imóvel com a assessoria de um projetista, mais ou menos isso. Ele acaba passando para o projetista, mas ele está acompanhando, entrando em contato. Barreto, como é que está a sua venda? Né? Como é que tá teus móveis? Está acompanhando e ele está dando feedback. Teu processo já está quase assinando. E ele está dando esse feedback para o cliente porque ele precisa que o cliente esteja em contato com ele para tentar fechar os móveis. E o que acontecia antigamente, não, fechou a venda, muitas vezes o corretor abandonava o cliente e o cliente... Que não é uma coisa tão incomum assim, não, é verdade? E o cliente ficava insatisfeito e a gente tinha que ficar criando dentro da imobiliária setor para ficar acompanhando o cliente, para ficar vendo se dando feedback e podendo fazer. Então isso melhorou bastante para mim. E também obviamente a renda do corretor acabar melhorando. O corretor ganha mais. E com isso, algumas tem muito construtor que está nos ouvindo, e obviamente você de Curitiba, muitas imobiliárias estão imaginando essa ideia, muitos construtores estão ouvindo do Brasil, mas até dos construtores aqui de Curitiba, muitas construtoras já estão te procurando. Como é que está essa linha? Sim, como a gente começou a fazer e começou a melhorar o resultado, eu já vi que até algumas outras imobiliárias já começaram a tentar fazer, engatinhando ainda, porque eles não têm a loja de imóveis, né? Mas eu acredito que logo vai começar, né? Mas a gente tem consegue atender as construtoras. Eu tive agora, por exemplo, tem uma construtora parceira, grande parceira, que deu certo aqui, entre outros, mas a Planeja Mais Engenharia, eles estavam com algumas dificuldades de um empreendimento deles de vender, e a gente vendeu 60% do empreendimento em 60 dias, né? Eles estão bem contentes com o resultado ali. A gente montou um decorado, vendemos os imóveis com os móveis já, e isso alavancou bastante. E dentro do nosso, que a gente atende ali, do marketing, que você tinha perguntado, então a gente tem parceria com os arquitetos, todos esses vão passando os clientes para a gente, que a gente consegue ir trabalhando. Então, um negócio legal... A gente tem uma parceria bem legal com um cerimonialista de casamento, né? Hoje um casamento a pessoa começa às vezes 2 anos a planejar, às vezes não está com o apartamento, tá vendo, e eles já passam pra gente. Tem gente hoje, ao invés de deixar a lista de compra, a lista de casamento em alguma loja, fazem cotas dos móveis. Cara, né? Fantástico, porque na verdade o que? Existe a cota de viagem e no fim você deixou a cota do móvel para ele. Do móvel, então às vezes o próprio cerimonialista senta com a gente, apresenta, então a gente tem parceria com eles, com os arquitetos, os corretores das outras imobiliárias, corretor autônomo, né? Eles que acabam indicando, eles ganham comissão também. Então a gente começa a trazer e isso vai virando um ecossistema pra gente ali. Isso que é importante, a gente trazer todo mundo junto, né? Porque, queira ou não queira, você criou um processo, mas você criou um processo que você conseguiu fechar os elos, né? Você tem
Você tem o profissional da montagem funcionário teu, você tem o cara lá que vai... Porque o grande fator também, acredito eu que seja, você pode falar um pouco também pra gente, na hora que eu entrego o móvel, tem aquela... O pós-venda do móvel, né? A gaveta que não fecha, a dobradiça que tem... Então, você tendo a tua equipe própria, acredito eu que facilita muito, né? Facilita. Na verdade, quando a gente analisa as lojas de imóveis que fecham, eles quebram pelas assistências. Porque quando você... É mesmo, interessante isso. Porque quando eles têm a mão de obra terceirizada, o cara monta, recebe e vai embora. Então, se a dobradiça tá meio mal regulada, se a gaveta tá não sei o quê, para você fazer com que o cara volte lá para arrumar, é um transtorno. Então, começa a ter um monte de cliente satisfeito, né? Então, quando você tem a mão de obra própria, você não pode deixar isso crescer, né? Então, deu problema... E chega a ter um volume grande desse reparo pós-venda, é? Tem, porque você encomenda da fábrica, ele chega e às vezes na montagem o próprio montador pode estragar, ou pode ter vindo batido da transportadora, ou algum erro de projeto. Sempre tem um detalhezinho para você fazer. E aí eles vão acumulando. E daí, se você não for matando isso rapidamente, isso aí acumula e se torna um monstro, né? Então, com a mão de obra própria, eu tenho uma marcenaria pequena para fazer esses pequenos reparos para a gente não deixar acumular. Como o consultor, né? Tem um consultor do ramo moveleiro que me passou, não deixa isso crescer porque vai se tornar um problema grande para frente, né? Então, a gente tem que sempre estar de olho nisso e faz com que os clientes vejam, não, realmente eles fizeram, entregaram. Então, agora eu vou fazer a minha empresa, né? E daí você começa, porque o que a gente mais vê hoje, as pessoas chegam na loja com medo, eu paguei e não recebi os móveis. Ou eu paguei, que foi uma dor que eu tive no começo. As pessoas indicavam, fazia, ficava mal feito, não voltava para arrumar. Então, é onde a gente tenta fazer. Porque eu não posso deixar que os móveis atrapalhem uma venda do imóvel que eu fiz, né? Bem feita. Então, eu preciso manter isso em ordem, né? Então, graças a Deus, estou conseguindo deixar isso em ordem, né? Para não gerar um problema futuro. Sim, e ele acaba, a partir do momento que você tem essas parcerias, esse processo como um todo, ele acaba se encantando, acaba percebendo tudo isso e acaba facilitando. E você tem, ou se tem, que tipo de feedback você recebe desses clientes sobre essa combinação da imobiliária e da loja de imóveis? Ou depois da venda? Ou... Eles sempre sentam na mesa, até é engraçado, você senta na mesa, eles estão ali, porque eles entram na loja, passam por uma... Tem que passar por dentro dos móveis. E se encantam com a decoração. Né? Exatamente. E daí eles sentam e eles falam, pô, legal essa ideia, né? Você vê. E eles preferem a praticidade, tá tudo num lugar só, né? Tudo num lugar só. Então ele chega, ele compra um imóvel, ele fica um pouco vendo como é que vai conduzindo a negociação, e aí ele já entra na negociação dos móveis, vamos fazer o projeto... Eu, como imobiliário, eu já tenho a chave do imóvel, eu levo ele para fazer a medida, que é uma dificuldade que tem. Incomoda a própria imobiliária. O cliente quer levar para fazer os móveis, pô, vou ter que encomendar o corretor, daí o corretor dificulta para ir lá ver. Então, não. Nós conhecemos o imóvel, às vezes, até melhor que o próprio cliente que está comprando. Eu já tenho normalmente a planta, já tenho tudo, o projetista já faz. Quando é um imóvel de lançamento, ele já tem a planta, ele já tem alguns modelos pré-moldados, e ali ele vai ajustando de acordo com o que o cliente quer, né? Então, isso melhora. Você sabe, quando você fala dessa questão da chave, isso é altamente interessante, você acaba comandando isso. Eu tive um caso lá por 2013, 2014, 2012, quando começou aquela bolha de lançamentos de construtoras no mercado acionário. Muitas construtoras foram para uma região que eles não estavam acostumados. Por exemplo, o cara de São Paulo passou a construir prédio no Mato Grosso. Aí, em Mato Grosso do Sul, a garagem menor, que a pouco a caminhonete não entrava. No caso, por exemplo, do cara vir para Curitiba, Curitiba tem muito a preocupação da face norte, coisas que eles não estavam acostumados com isso. E um dos fatores que ocorreram, tanto que depois disso que proibiram a entrega de chaves, eu não sei se você soube disso ou não, e é legal o pessoal que está vendo, numa dessas cidades, uma grande construtora, que eu não vou aqui nominar, ela lançou um prédio, e esse prédio, antes do Habits, antes de tudo ok, por uma infelicidade, o corretor emprestou a chave, ou autorizou que
um dos donos entrassem lá e ele levou o móvel, levou o cara do móvel. Quando ele mediu, o cara do móvel disse o seguinte para ele, falou, olha, os padrões da cidade, porque era Minha Casa Minha Vida, existe um limite mínimo de altura e não vai aprovar aqui. E aí o cliente, o que aconteceu? Pasme, denunciou isso na cidade. Isso ficou, na época, muito famoso, que esse prédio não foi entregue. Por quê? Porque ele estava abaixo do padrão que a cidade tinha do mínimo, porque como era Minha Casa Minha Vida, o pessoal acabava economizando tudo. E isso começaram, que é o que você colocou, muitas imobiliárias passaram, e construtoras travaram a entrega das chaves para o cara fazer medida tal. E aí, como você acaba tendo esse controle, você facilita os dois lados, acaba tendo essa vantagem, tá? E você tem algum caso que você possa compartilhar de sucesso, fora esse da construtora? Tem algum caso de sucesso ou de cliente que você possa compartilhar, ou mesmo de corretor que você tenha percebido que foi interessante? Da construtora você comentou que ela acelerou as vendas dela, mas com algum cliente existe algum caso nesse sentido? A gente tem atingido bastante os investidores, tá? Tá. Então, o investidor quer comprar, aumentar a renda, quer fazer renda com locação. Boa. Né? E muitas vezes, pô, ele tem que comprar um imóvel, ele tem que levar alguém para fazer, ele tem que começar a correr atrás de preço. Então, quando eu vou vender esse imóvel, eu já dou na mão do corretor um projeto. Pacote, exatamente. Então, ele já chega para vender eu tenho, por exemplo, uma outra construtora que eu tenho um estúdio, então eu já tenho um pacote. Aqui eu consigo fazer um apartamento de 1 quarto, 31 metros mais ou menos, eu consigo fazer a sala já pronta para fechar e fazer 2 casais para vir. Então, facilita a visualização. Você adequa o projeto para o cara, para que ele possa, por exemplo, ter um Airbnb, locação por temporada, seja lá o que for, mas você já apresenta antes. Eu já facilito a visualização do investidor, porque o corretor já chega com o projeto, com a ideia. Tá. Você pode fazer isso aqui. Claro que ele pode alterar como ele quiser. Tá. Mas as pessoas às vezes não têm a mesma visão que a gente tem, né? Tá. Então você chegar com aquilo para ele poder visualizar, ajuda. E é onde eu faço às vezes a parceria com os corretores autônomos, são pequenos. Às vezes eles chegam lá, sentam com o projetista põe rápido no sistema e desenha, isso aqui você pode fazer assim, assim, assim. Claro que ele não desenha os móveis porque direitos autorais ele não vai dar a imagem dos móveis pro corretor. Mas ele já facilita a visualização do que cabe no imóvel. E essa parceria com o corretor autônomo, ele leva o cliente para comprar porque ele está ganhando comissão também, né? Ô Ricardo, e as pessoas que estão nos ouvindo, que toque você daria? Porque você veio de uma imobiliária, queira ou não queira, por exemplo, Curitiba, para quem não conhece, é uma cidade altamente competitiva. Nós temos imobiliárias de grandes renomes, várias imobiliárias aqui, e você conseguiu, além de achar seu espaço, você conseguiu, obviamente através da inovação, obviamente através do teu arrojo, você conseguiu criar o seu espaço e se posicionar. Para quem está nos ouvindo de uma imobiliária, que o cara está na luta, que o cara está querendo crescer, talvez como você um dia e tal, que conselho você daria para esses empresários que estão pensando ou não criar um negócio complementar? Que conselho que você daria para esse cara que, como você um dia lá para trás, estão batalhando para ter um espaço na sua imobiliária? Quando a gente parava para pensar, né? Eu preciso aumentar em tantos por cento minha produtividade, né? Para poder fechar conta, para poder fazer. E a gente sabe que a gente muitas vezes se faz para você aumentar um percentual, para você crescer. Você não consegue crescer exponencialmente. Então a gente tem dinheiro voando. Aonde tem a dor de alguém, tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. Excelente. Então, seja de fazer móveis ou vou fazer reparo, vou fazer alguma coisa. Eu fui para os móveis porque combinou, ficou um alto padrão, eu consigo ter uma loja bonita, mas eu poderia, provavelmente no futuro, né? Eu vou fazer reparos, vou ter a reforma mais forte nisso, porque eu já tenho a incorporadora, eu tenho a mão de obra, eu tenho o pessoal, design interiores, arquitetos para fazer. É dinheiro que está voando, que alguém está pegando. Então eu tento pegar e foi o que melhorou para mim. E a partir do momento que eu peguei um dinheiro que era dos móveis que eu não tinha, melhorou a qualidade da imobiliária e isso fez com que também aumentasse a produção, né? Dobrou a produção. Quando eu comecei com os móveis,
eu estava apertado, tentando crescer como eu ia fazer, né? E então eu acredito assim, respondendo a pergunta, eu acho que tem que planejar, né? Mas tem que fazer, porque ficar parado tentando na mesma não vai dar certo, porque hoje está muito rápido. Se a gente fizer as mesmas coisas, outro faz, né? Então a gente precisa fazer. Né? E no mercado imobiliário, como você bem colocou, a dor, eu gostei muito da tua frase, a dor do mercado imobiliário pode ser um negócio voando, pode ser uma oportunidade voando que, a partir do momento que você resolve essa dor, você vai ter mais resultado e, obviamente, lucro com isso, né? Maravilha. E, Ricardo, para quem quiser entrar em contato com você, obviamente, alguma construtora quiser falar com você, ou alguém de alguma imobiliária, ou alguém interessado por isso, queira entrar em contato com você, quais são os canais, como que pode entrar em contato com você? Pode entrar direto pela nossa rede social, né? Então, como eu falei, são 2 Instagrams separados, né? O @Deck Concept Home Planejados, né? DECK? DECK. Concept é CONCEPT. Eu digo isso porque Isso. tem muita gente nos ouvindo, né? O Deck Certo. Concept Home HOME. Isso, planejados. Tá. E também a @Deck Concept Home Imóveis. Imóveis. Tá? Tá. E tem os 2, tá? Pode entrar em contato por ali. E entrando pode ser por ali ou pelo telefone também, não sei se passa. Se você né? O 41, que nós estamos de Curitiba. 3254-4000. Tá? Maravilha. Pode entrar em contato lá, a gente vai ter o prazer enorme de poder atender, desde construtora pequena, de produtos baratos, a gente consegue adequar alguma coisa para poder dar a construtoras maiores, né? Já tive também casos de construtoras que davam as primeiras unidades, ao invés de dar um bônus, dava a cozinha, dava alguma outra coisa. Então a gente consegue atender diversos públicos com estratégias que a gente já fez, testou e funcionou. Legal. Bom, e isso é muito legal para que você perceba de que muitas vezes, como o Ricardo bem colocou, às vezes você está na sua cidade, você está em dificuldade, ou que caminho que eu vou crescer, quais são os espaços que eu tenho. Eu acho que a lição que o Ricardo deixa para o mercado imobiliário é que muitas vezes é nessa dor que o cliente tem, é que tem um negócio voando, como ele bem colocou. Então, às vezes, você pode sim, através da inovação, você criar um diferencial na sua cidade e, por que não, você ser mais competitivo e, obviamente, você automaticamente ser mais próspero. Agradeço muito a sua participação e volto a dizer, se você tem alguém que você gostaria que seja entrevistado, alguma sugestão de algum assunto que você acha interessante, @Rosalvo Barreto, através do Instagram, passe aquilo que você acha que seria interessante e volto a agradecer aos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, que são empresas que dão suporte para a gente, são empresas que acreditam na sua imobiliária, são empresas que acreditam no mercado imobiliário e por essa razão que você, dono de imobiliária, se puder verificar com eles, que são empresas que acreditam nisso, então vamos apostar, obviamente, também nelas, vamos acreditar nessas empresas assim, são empresas que eu também confio no trabalho que eles têm e aguardo você aí num próximo episódio de Imobiliárias em Foco, o podcast voltado à prosperidade e ao crescimento da sua imobiliária. Muito obrigado.